Já tem um pessoal para entrar, já vou admitindo. Eu já vou aceitar. Uhum. Tá. Adriana, pode iniciar. Ok. Boa noite a todas e todas, sejam bem-vindas à plataforma da Fundação do Livre Leitura de Ribeirão Preto, em nome do Ministério do Turismo, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a Fundação do Livre Leitura apresenta mais uma edição do Quarentena Cultural. Super, super, super especial. Não só porque o mês é novembro, mas porque fazer esse debate sempre é necessário. Hoje é festa, porque a gente vai comemorar, a gente vai celebrar 26 anos do Centro Cultural Urumilá, com sede em Ribeirão Preto, fazendo um trabalho de bastante atividade cultural e resistência negra. O debate é importante porque nós estamos no mês de novembro e o debate é necessário porque no Brasil essa pauta ainda precisa ganhar relevância. Há muita diferença ainda por ser feita e essa equipe toda hoje convidada para esse quarentena especial está muito preparada para falar sobre isso. Um pouco da história do Urumilá, um pouco dessa celebração, um pouco de análise de perspectiva, né? O que é que a gente ainda precisa fazer para poder colocar em evidência essa cultura de matriz africana, enfim, né? Eles é que são os especialistas no assunto, por isso vou começar apresentando. Hoje, quarentena especial, comemorando os 26 anos do Centro Cultural Urumilá, aqui em Ribeirão Preto, com uma atividade que é importante não só para a cidade. Urumilá é uma das entidades culturais que interfere nos modelos de políticas de cultura afro no Brasil como um todo, colocando os seus integrantes aqui de Ribeirão, membros de várias reuniões que acontecem no estado de São Paulo e no Brasil. Portanto, a gente está falando de Ribeirão Preto, mas o trabalho realizado pelo Urumilá é de referência no Brasil pela atuação, pela expertise dos seus elementos, dos seus integrantes, né, e pela cultura que eles têm trabalhado para deixar em evidência. Com a gente hoje, Babá Paulo e Fatide, Mãe Neide, Renata Sangorante, Silas Nogueira e o Rudá Felipe. Prazer imenso recebê-los em nome da Fundação do Livre Leitura. Parabéns pelos 26 anos e vamos fazer uma rodada aqui de conversa. Se você está participando agora no ao vivo, você também pode fazer as suas perguntas nos nossos dois canais. Nós estamos por transmissão em dois canais diferentes das redes sociais, e aí você vai fazendo. A Carolzinha está na nossa retaguarda, ela manda para o meu WhatsApp, e a gente vai trazendo aqui para os nossos convidados. Se por um acaso você só está assistindo depois, na versão gravada e não na versão ao vivo, pode ficar na nossa companhia, porque eu tenho certeza que o nosso bate-papo de hoje vai ser muito interessante. Babá Paulo, vamos começar falando dos 26 anos do Urumilá, né? Em que momento histórico, 26 anos atrás, vocês tinham que tipo de motivação para criar o Urumilá? Quais eram as missões que vocês estavam se colocando à disposição? Como é que foi aquele momento histórico em Ribeirão Preto? Silas está aqui também, pode ajudar quando quiser. Silas é jornalista, faz parte das atividades do Urumilá. Quem tiver aí na memória alguma coisa do histórico, pode ir fazendo aqui uma interação para a gente ficar com um bate-papo bem ativo, bem interativo. Enquanto isso, eu vou fazer essa primeira rodada, que é para o pessoal que está acompanhando conhecer todos vocês. E aí depois a gente vai fazendo as perguntas pela pertinência da contribuição de cada um. Então, vou começar com o Babá Paulo. Me conta um pouquinho de como estava 26 anos atrás, Ribeirão Preto, vocês e a motivação para criar o Centro Cultural Urumilá. Está mutado o seu som, tem que voltar. Aí, vamos liberar o som. Ainda está mutado. Não é da nossa equipe, aí é o seu. Embaixo, na telinha, tem lá. Isso, valendo agora. Boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos, a todas. Obrigado pelo convite de estar participando nesse canal extremamente importante, né, que produz aí a Feira do Livro. Nós participamos, enquanto Urumilá, nos primeiros anos
né, que era uma coisinha bem minúscula quando o Galeno começou a Feira do Livro, e depois se expandiu e não participamos mais. Mas é um prazer. Falar de 26 anos de Orumilá, eu tenho que voltar um pouco no tempo. Nós estamos em Ribeirão Preto desde 1983, com o Ebel, o Axé e a Messorum. Em determinado momento, eu sempre fui ativista do movimento negro, desde sempre, e a percepção da importância de fazer o combate ao racismo através da cultura. Eu concebo o movimento negro em duas partes, né? Uma parte que luta por ações afirmativas, que é a promoção socioeconômica de um grupo historicamente discriminado, e a outra é o combate ao racismo, mais especificamente, que está no imaginário, e tem que ser combatido nesse imaginário. E, voltando um pouco mais, diante da concepção do que é racismo, como foi construído esse racismo, qual a gênese do racismo. Né? Desde 1454, quando o Papa Nicolau V, através da bula Romanus Pontifex, autoriza o tráfico de africanos para as Américas. E aí gera um desconforto dentro da Igreja Católica. Qual motivo, se Cristo prega que todos são iguais perante Deus, como é que nós vamos manter esses negros escravizados? Vamos coisificar, reificar esse povo negro. Mas como você vai coisificar um portador de cultura? E aí foi a grande chave do início do racismo, demonizar, negar qualquer valor civilizatório a esse povo de origem africana. E isso se mantém até hoje. Né? A nossa grande luta, eu discutia muito com o Sérgio Turino, que ele tinha o conceito de a cultura, né? Socializar a cultura do... Olha, nosso problema ainda está distante desse pensamento. A nossa luta dentro da cultura é para manter a nossa humanidade, que é negada diariamente em vários aspectos. Ele mora um negro dos Estados Unidos, há uma mobilização geral da sociedade. No Brasil, morrem a cada 27 minutos um negro assassinado, e majoritariamente pelas forças policiais. No Rio de Janeiro, diariamente, nós temos relatos das tais balas perdidas, que não são perdidas, são bem achadas, né? E os corpos negros tombando diariamente. E aí, nós resolvemos fundar o Centro Cultural Orumilá com essa proposta de combate ao racismo numa luta contra-hegemônica, que não é fácil, né? Não foi fácil naquele momento e não é fácil até hoje, porque é sempre mal compreendida. Quer dizer, nós, os violados, né, que levamos a pecha de sermos violentos. Né? Não, o Paulo é violento, a atitude dele é violenta. E aí não percebem a violência que vem de olhares, né, de falas, que ofendem profundamente qualquer negro consciente. Né? E Orumilá tem se prestado a isso, né? A combater, denunciar e atuar no Brasil todo, sempre coerente com a nossa proposta. E temos também o Afoxé. A Afoxé o Silas diz que é o braço armado do Orumilá, né? Que é através dele que nós conseguimos
dar visibilidade a esse pensamento, às críticas, às denúncias com as nossas pastinhas, né? E o Galeno outro dia me mandou um formulário com algumas perguntas. Entre elas estava como é que nós conseguimos a longevidade do Orumilá. Então, nós somos resilientes, né? Nós somos resilientes. Na luta, nos adaptamos, nos moldamos e criamos parceria Brasil afora. Como você disse, o Orumilá é uma entidade reconhecida nacionalmente hoje, graças a um trabalho importante que nós fizemos aí no Conselho Nacional de Cultura e várias outras instâncias Brasil afora. Maravilha. Vou fazer uma rodada aqui e a gente volta conversando. Mãe Neide, 26 anos depois, muita coisa ainda por ser feita, né? Qual o seu olhar desses 26 anos, suas boas lembranças, as suas dificuldades? Como é que esses 26 anos voltam à sua mente num ano especial de celebração dos 26 anos? Boa noite. Eu quero reverenciar os nossos ancestrais, meus ancestrais. Boa noite, muito obrigado, né, pelo convite de estar aqui, passando um pouquinho, um pedacinho daquilo que nós vivemos aqui no Orumilá, não é? E axé para quem é de axé. Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, com tantos anos, né, de luta que nós temos e fizemos, e até hoje ainda fazemos, eu sou feliz por ter passado um pouquinho da nossa cultura, que é muito difícil, né? E aí nós tivemos condições de ter um pouco de visibilidade e passar o que é a nossa cultura, o que é afoxé, o que é axé, entendeu? Então, nós conseguimos passar através de todas as atividades que nós fizemos aqui, muito embate, e com certeza ainda falta muito. Eu tenho muitas lembranças também, porque passaram por aqui, são muitos jovens, né? Muitas crianças, e hoje eu vejo essas crianças encaminhadas, então, com certeza, eles aprenderam alguma coisa aqui, né? Então, esse, para mim, eu me conforto com isso, porque eu encontro pessoas na rua, pessoas que passaram de criança por aqui, fazendo capoeira, fazendo percussão, alguma coisa assim, e aí eles me apontam, Mãe Neide, e nossa, aí eles apresentam quem estiver, e falam, olha, eu fui lá, eu sou desde criança, eu conheço a Mãe Neide, eu aprendi muito lá, sabe? Então, isso, para mim, é muito gratificante. E uma das coisas também que eu fico muito feliz, que foram esses 25 anos de afoxé, a gente conseguir colocar um candomblé de rua, entendeu? E aqui, em Ribeirão, que não só aqui, mas sempre foi muito difícil quando se trata da nossa cultura, e principalmente o afoxé, né? E a gente conseguiu colocar, mostrando um pouquinho da nossa cultura, mostrando que na realidade, nós fazemos parte e queremos ser respeitados, né? Então, a gente resistiu, continuamos, ainda não estou realizado, porque tem muitas coisas a vir, sabe? E tinha um cursinho pré-vestibular, que, na realidade, me lembrei agora, né? Teve um vereador, eu até não me lembrava, aí ele lembrou a gente, eu fiz o cursinho pré-vestibular na sua casa, lá no Orumilá. Então, são essas coisas assim que me deixam bastante feliz, porque pelo menos teve alguns resultados, né? E a gente percebe. Ainda não é tudo, é pouco, mas a gente ainda conseguiu fazer e conseguimos também. É que nós somos resistentes e cada não que a gente recebe dá mais força para continuar. E nós sempre fomos assim, vamos continuar assim. Tem o pessoal que participa, né, conosco, esses anos todos. Eu fico muito feliz
de ver essas pessoas do nosso lado, essas pessoas que viram a nossa luta, aprenderam, e lá fora também eles sabem passar um pouquinho do que eles aprenderam aqui. Então, isso eu fico muito feliz. É pouco? É pouco, mas é muito também por conta desses anos todos que a gente conseguiu despertar a possibilidade deles olharem e ver que a nossa cultura existe e tem que ser respeitada, sabe? São 6.000 anos de tradição, de 6.000 anos, estamos à frente há tanto tempo, e levou tanto tempo para poder reconhecer a gente um pouquinho, que nós temos valor, mas isso me faz eu ter muita coragem, muita força para continuar, agradecer, fico feliz com todos eles, com toda nossos seguidores aqui também, né? E todos que passaram e ainda continuam aqui conosco, eu sou muito feliz, né? Ainda tem algumas coisas também que eu ainda pretendo estar muito tempo aqui, né? Batalhando bastante para a gente poder ainda conseguir mais, que ainda tudo isso é pouco, porque o racismo continua, existe, mas nós estamos aqui, né, para enfrentar e lutar para que isso possa mudar um dia. Maravilha. Nós estamos combinando o seguinte, de fazer uma rodada com todo mundo, fazer uma primeira fala, né, para todo mundo se conhecer aqui, quem está acompanhando de fora, e aí depois a gente vai fazendo outras avaliações. A Renata, na verdade, representa uma geração que vem depois, né, Renata? Você nasceu no Orumilá, pela idade do Orumilá e pela sua, você nasceu ali no Orumilá. É um desafio para a sua geração dar continuidade a esse importante trabalho realizado há 26 anos? Olá, boa noite. Queria agradecer o convite da Fundação do Livre Leitura de Ribeirão, através da Adriana Silva. Obrigada pelo espaço para estarmos aqui falando desse tema tão importante, né? E falar do Orumilá com essa relevância que tem em Ribeirão Preto. Falar de Orumilá é falar da minha própria existência, né? Falar da minha própria manutenção, do que eu sou até hoje, do que tudo que eu construí enquanto pessoa humana, né? Eu sou filha carnal de mãe Neide e pai Paulo, esses dois baluartes que todo mundo está vendo aí, da cultura negra. Então, para mim é muito gratificante. Eu sou uma Omó-Bibi, né? Nascida dentro da tradição iorubá, e é um privilégio para mim, diferente da maioria das pessoas negras, dos jovens negros, que não têm oportunidade de viver de tão perto a nossa cultura, a riqueza da nossa cultura. E principalmente agora no mês de novembro, que a gente celebraria os 325 anos de imortalidade de Zumbi dos Palmares. Então, a gente celebrar essa data aqui é muito importante para nós que viemos de uma outra geração. É importante a gente se aproximar da nossa ancestralidade, da nossa cultura, e tudo isso eu tive a oportunidade de vivenciar através de tudo que o Orumilá me proporcionou em termos de... A gente participou de conferências, de congressos, as próprias atividades que mantém durante todo o ano o Ribeirão Preto, me fez quem eu sou. Então, é uma oportunidade conversar aqui hoje, falar com os nossos jovens, com os nossos jovens negros, para que a gente possa cada vez mais estar mais próximos da nossa ancestralidade. Legal, Renata, vamos aproveitar aqui para recepcionar também. Vinícius Barros está com a gente, Paula Nonato está com a gente, Lorenza está com a gente, acompanhando aqui essa live interativa, bastante interativa, abrindo esse mês de novembro para a gente fazer essa discussão. Outras lives vão acontecer ao longo desse tempo, com a curadoria do Orumilá, que orientou a Fundação do Livre Leitura nos nomes, nos temas. Então, outros debates vão acontecer ao longo desse mês. Hoje, em especial, a gente está focado para conhecer um pouco a história desses personagens importantes da história da cultura negra em Ribeirão Preto, mas também do Orumilá nesses 26 anos, né? Rudá, você também nasceu na estrutura, né? Você está dentro desse mecanismo desde muito cedo, né? Está com o microfone aberto? Está com fechado, Rudá? Está fechado, Rudá. Isso. Aí. Legal. Boa noite aí. Benção, Yaya. Benção, Babá. Eu ia te abençoar. Renato, Silas. Eu chego em Ribeirão Preto
no início dos anos 2000, né? A minha família e eu somos de São Paulo, do bairro da Vila Pompeia. A minha família também é da tradição iorubá no Brasil. E quando eu cheguei em Ribeirão Preto, o meu pai ele me levou numa oficina de construção de tambor no Centro Cultural do Milá. Então, ali foi onde eu tive o meu primeiro contato com a tradição, mas como o pai Paulo falou, fora do imaginário, né? No meio da galera que busca essas ações afirmativas, que luta, e daí é que vem a minha transformação como ser humano, né? Eu cresci dentro de uma escola de samba, se chama Águia de Ouro, a minha família é uma das fundadoras também. Tive a minha formação como ritmista e como músico dentro do projeto social e da academia da Águia de Ouro, e eu sempre tive essa familiaridade com a música, com o tambor. E através dessa minha convivência do Orumilá, eu pude conhecer diversas pessoas a nível nacional. No Orumilá já teve Mano Brown, MV Bill, Abdias do Nascimento, a nossa ministra, Carlos Muro, Mestre Curió, Mestre Moraes, praticamente todos os grandes a nível nacional esteve ali no Orumilá. E isso me ajudou a me reconectar com a consciência e com a sabedoria ancestral. Eu faço parte do Afoxé Orumilá, né, que somos um dos primeiros aí do estado de São Paulo, sou mestre da bateria e sou compositor do bloco do Afoxé desde 2010. E nesses anos que eu venho atuando dentro do Orumilá, eu ministro oficinas de percussão e também colaboro aí na coordenação das atividades que acontecem dentro do nosso espaço, como o nosso estúdio, a nossa biblioteca, as nossas reuniões e tantos outros movimentos que acontecem aqui dentro da cidade através do Centro Cultural Orumilá. E eu queria aproveitar aí, já que é 26 anos, eu gostaria de cantar o enredo de 2021, esse ano que a gente foi na avenida aí, exaltando essa nossa existência, certo? Vamos lá? 25 anos na rua pisando com fé, a favor dos direitos dos negros do povo do axé, ressignificando a festa desse carnaval, afirmando a cultura, sabedoria ancestral. Orumilá, foi pai Paulo quem fundou, na cidade é o precursor, sempre vamos exaltar, por sempre nos ensinar, a sempre nos respeitar. Ô mãe Neide, eu amo você. Ô mãe Neide, eu amo você. Essa daí, nossa exaltação, a nossa existência. Muito obrigada. Muito lindo. Também com a gente o Romilson, a Liliane, também a Natália. A Natália está aqui com a gente. Obrigado pela participação. Lembrando que a gente está ao vivo por outros canais, pessoas assistindo fora do canal, pode mandar as suas mensagens que a gente pode ler aqui também com os nossos convidados. Silas Nogueira, você está lá desde muito tempo, né? Quando eu conheci o Orumilá, que foi bem depois dos 26 anos, mas você já estava lá também, né? O que te leva para o Orumilá? Quais são suas identidades com o grupo e que trabalho, e como você valora esse trabalho realizado por eles? Bom, primeiramente, parabenizar pela organização do evento. Eu acho que ele seria importante em qualquer época, em qualquer período, porém, nas atuais circunstâncias em que passa o país e a cidade, de uma maneira geral, e circunstâncias de retrocessos, lembrado muito bem pelo pai Paulo, retrocesso aí cerca de 450 anos atrás, pelas atitudes, pelas dificuldades que reapareceram, porque, na realidade, nunca haviam sumido. Mas isso depois explora-se mais, né? Eu cheguei no Orumilá, mas antes eu queria aqui saudar as autoridades sacerdotais, sacerdotes, as duas sacerdotisas, né? A nossa maneira, e Mestre Rudá, companheiraço, né? E também lembrar de outros que participaram do início, com grandes contribuições, Mestre João Preto, Mestre Rasta,
o Ogan Malcolm, o Dudu Aláfia, o Wilde e tantos outros que também merecem o nosso respeito e saudação. E eu cheguei no Uruguai no final dos anos 90 e foi muito significativo o encontro. Vinha de outras lutas, de outras formas, desde a adolescência, porém ali encontrei uma outra fonte de sabedoria, uma outra fonte de conhecimento, muito mais interessante, sedutoras e ampla, aberta, do que aquilo que se via na academia ou em qualquer outro âmbito aí de discussões, etc. E com sustentações e a felicidade de encontrar dois sacerdotes ao mesmo tempo muito ricos, sob todo o aspecto teórico, religioso, filosófico, né? E a Lorixá Neide Ribeiro, né? O Babalorixá Paulo, e isso possibilitou uma fusão de toda a expectativa que tínhamos, com base em duas grandes colunas de sustentação, né? Me recordo hoje, eu que não tenho muito tempo pela frente mais, mas tenho boas lembranças, né? De ter encontrado essas duas estruturas que formam o Centro Cultural Orumilá hoje, que não se desassocia do Egbeaô, que não se desassocia do Leaxé e a Messão Orum. E como essas duas estruturas se alimentaram, se trocaram, né? E fazendo um tipo de atuação o mais rico possível, perto das atuações outras, porque se vivenciava um conceito de política muito além de política partidária, de política oficial, de política tradicional, né, associada à concepção de cultura, possibilitou que fossem sendo criadas uma série de oportunidades. Quando eu cheguei, já existia o Centro Cultural Orumilá. Aí, é lógico, o afoxé nos encanta e nos toma como o braço armado do Orumilá, né? No sentido de estar enfrentando na rua, de peito aberto, a questão do racismo e de outras tantas dificuldades, né? Nisso fui ficando, depois tivemos as experiências outras, né? Do cursinho, das discussões que hoje estão no Brasil inteiro, né? O Paulo depois podia fazer aí um rescaldo dessa influência do Orumilá, muito por influência do pensamento ali gestado pelos seus portadores desse conhecimento, o Babalaô e o Maior-Orixá, e as que vieram, né? E aqui não lembrei também das Iás Paula e Daniele, mas também tem que ser lembradas. E aí não deu para sair mais, né? Não era possível e nem tinha a menor vontade de sair, dado a consciência do tipo de contribuição que ali estava, chegando a esse cerne a que se referiu o Pai Paulo, que é a subjetividade, né? A formação sórdida e tacanha do ponto de vista humano que foi dada à branquitude no Brasil. Daí o racismo institucional, essas coisas todas que podemos falar, essa coisa introjetada que passa pela filosofia, pela religiosidade, pelas formas como foram formadas as estruturas nossas. E o Orumilá enfrentou isso de uma maneira muito especial, que a gente pode falar um pouco depois, continua enfrentando e dando uma contribuição, na minha concepção, muito interessante para a amplitude do... Aí vou entrar de novo, tá ruim. Para a amplitude das lutas... Eu saí, vou entrar de novo, que tá ruim. Eu estou fazendo uma gambiarra que não deu certo no celular. Tá bom, seu áudio está ligado, Renata. A gente está te ouvindo. Aí, pode seguir, Silas. Para encerrar, então, né? A amplitude que o Orumilá conseguiu, sem diminuir a importância da atividade política tão reduzida em outros campos, né? Tão medíocre, por outro lado, mas no Orumilá, e, é claro, com trocas muito importantes, pôde-se exercer isso. E também também gostaria de falar um pouco disso depois, junto com as duas Elorixás e o Babá, né?
a possibilidade de conhecer na prática, na vivência, na experimentação, outra propositura de vida, uma outra postura e outra filosofia de vida que ocorre até hoje, por força do Ilê Axé, por força do Egbeaô, da Yalorixá Medieiro, do Abaroxá Pai Paulo, e aí vimos aquilo presencialmente, né? E isso unia teoria e prática de uma maneira muito clara, né? Aí, nas outras oportunidades, a gente fala mais. Eu só queria lembrar que mal cheguei, eu ganhei um livro, xerocado, que ali nem se dava muita bola, mas todos sabiam que estava ali naquele livro, que era simplesmente do Muniz Sodré, né? O primeiro livro dele que eu li, que é a Verdade Seduzida. Aí eu entendi o tamanho da proposta, o tamanho da dificuldade que íamos encontrar do ponto de vista intelectual, do ponto de vista filosófico. E já naquele período, tranquilamente, se tratava cultura e filosofia negras. Hoje está mais comum. Reconhecia-se, assim, nem precisava nada, já era aquilo, já existia, já se falava, porque nessa cosmovisão, nessa filosofia, eu fui entender que tinha entrado em algo muito rico, muito importante, que valorizava a vida até hoje. Bem, eu quero compartilhar aqui a minha sinergia com a emoção do Silas, porque é fácil entender, né, esses 26 anos de história, quando você olha, e acho que todas as lutas que não necessariamente precisariam ser lutadas são lutas que emocionam, porque, na verdade, são lutas que, cara, não se justificam, né? Elas não se sustentam pelas relações das humanidades, né? Elas acabam sendo provocadas, né? Dessa dificuldade de convivência com os diferentes. Então, essas lutas que não precisariam ser lutadas, elas são sempre lutas que nos emocionam muito. Pai Paulo, eu não consigo entender, como vice-presidente da Fundação do Livre Leitura, qual foi o momento que as duas instituições se apartaram, né? Não faz sentido nenhum, são duas instituições ribeirão-pretanas de muita importância para o cenário cultural da cidade, né? Então, a Fundação do Livre Leitura, na minha condição como vice-presidente, está pedindo o Urumilá em casamento para a gente seguir juntos, fazendo coisas juntos, né? Levando a literatura como uma matriz importante do debate cultural, né? Porque no livro se escrevem histórias que relatam outras histórias do passado, que ali se deixa registrado coisas que a gente não pode esquecer. Então, super sinergia entre o que a Fundação do Livro quer fazer, o que vem fazendo, mas o que mais do que qualquer coisa quer fazer, e o próprio Urumilá. Então, está aqui o nosso pedido de casamento. Vamos trabalhar juntos, vamos fazer coisas juntos, pensar em possibilidades, em modelos. 2021 a gente vem aí com um tema que tem a ver com tudo que vocês fazem, que são velhas e novas utopias, né, para a gente discutir. Vamos homenagear Milton Santos, né, intelectual negro importante. Vamos homenagear a Conceição, né, uma também escritora negra que tem um trabalho lindo para fazer. Então, eu acho que essa sinergia está construída e a gente tem que seguir junto. Então, feito meu convite, vou rodar mais umas perguntas aqui. Pai Paulo, você também tem uma veia literária, né? E esses seus livros trazem essa trajetória? Qual é a sua narrativa dentro das suas obras literárias? Antes disso, eu gostaria de, depois a Bruna passar. São 5 fotos, eu tenho mais 1.500, porque quando nós falamos em cosmovisão iorubá no Brasil, principalmente quem a maioria não sabe nem o que ser iorubá ou não, né? Pensa que é uma coisa que não existe mais, a não ser na memória desses negros brasileiros, o que não é verdade. Então, eu gostaria só de pontuar com a Bruna, por favor, se ela puder projetar a primeira foto. Tá, claro, já abro aqui. Vamos compartilhar para você que está acompanhando a gente um material disponibilizado aqui pelo Pai Paulo, para que você também tenha aí, legal. Vamos lá, então. Pode passar, Bruno. Só um minutinho. Isso.
Todos os iorubás no Brasil, em África ou em qualquer continente se consideram descendentes de Ilé-Ifé, a cidade sagrada dos iorubás, fundada por Odudua, que é essa escultura que está atrás de mim, que teria, nesse local, né, dado vida à terra. É um iorubano que diz que a civilização começa em Ilé-Ifé, de Ilé-Ifé para o Egito, do Egito para a Grécia e de Grécia a Roma. Né? Então, esse imaginário é concreto lá em África. Pode passar, Bruno. Este é o Opá Oraninhã, que chama, é o monolito que comprova a existência de cultura nesse local há mais de 7.000 anos. Né? E está lá até agora. Aqui no canto estou conversando com sacerdotes lá da Oraninhã. Pode ir, Bruno. Esse é o Templo Mundial de Orumilá. Ilé-Ifá, a Bahia, né? A casa de Ifá, todo mundo, em língua iorubá. E é um festival anual, primeiro final de semana de junho, em que sacerdotes babalaos do mundo todo vão a esse local para reverenciar Orumilá. Pode ir, Bruno. Aqui é o Exu, na cidade de Ilé-Ifé. Eu fiz questão de colocar, porque ele dá nome a um bairro, Exu Ilaré. Né? Esse aqui fica na rua, à beira dos passantes, ninguém tem medo de nada. Né? Essa transformação que se deu dentro daquele contexto de demonização da nossa cultura, a principal vítima foi Exu. Né? Enquanto nós não temos esse maniqueísmo entre o bem e o mal. Isso não cabe na cabeça dos iorubá. Pelo contrário, né? Exu é aquele que tem que manter a vontade de Deus na Terra. Seria mais fácil ser sincretizado a Jesus Cristo do que ao diabo, não? Pode passar, Bruno. Aqui em 2014, eu morei um tempo na Nigéria para fazer um curso de língua iorubá na Universidade de Ibadan. Esse que está comigo é o Dr. Kola, que é doutor em língua iorubá, tem N livros escritos em língua iorubá, e eu fiz um curso lá, né? Até para fortalecer Orumilá, né? Porque são coisas que anualmente eu dou um curso de introdução à língua e cultura iorubá no Orumilá. Né? E é isso, Bruna. Legal. A questão da língua, antes da gente retomar a questão do livro, a questão da língua é uma coisa muito importante para a manutenção dos grupos, né, dos grandes conjuntos, né? Como é que vocês têm trabalhado com isso, em preservar a língua? A língua é o que dá a identidade cultural a qualquer grupo humano. Uhum. Né? Nós chegamos aqui com nomes africanos, né? Fomos batizados, recebemos aí os nomes de João, Maria e José, ou então dos nossos donos, ou de cristãos novos, né? Porque Nogueira, Pereira, Oliveira, e nome de Ares era tudo sobrenome de cristão novo, que fugiu de Portugal para o Brasil.
Então, essa questão da língua, para mim, sempre foi fundamental. Eu fiz N cursos de língua iorubá durante esse tempo, trouxe africanos para ministrar o curso dentro do Orumilá. E nos últimos anos eu tenho ido reiteradas vezes a gente chama de Yorubalândia, cidades de Yorubá, né? Para estar reforçando essa cultura e fortalecendo o grupo com essas informações, né? A língua é primordial. Não tem como você deter uma cultura se não dominar a língua. E você sabe que é uma briga antiga minha, até com outros grupos que não tinham o menor compromisso com essas questões. E aí ficava um arremedo do que deveria ser. E por isso que o Afoxé, com ou sem carnaval, nós não deixamos um ano de desfilar em Ribeirão Preto. Mesmo com o arraso que a Darcy e Maraca fizeram no carnaval da cidade, o Afoxé continua desfilando, desfilou esse ano. E vai desfilar sempre, porque dentro da nossa cultura, quando se morre em idade avançada, né, é de morte natural. E foi reconhecido pela sua comunidade, não há motivo para chorar a morte, né? Pelo contrário, é reverenciar um ancestral, né? E se comunicar com ele para continuar bebendo dessas informações. A sua inserção, então, nesse mundo literário tem um pouco, inclusive, de criar material para que a gente possa continuar propagando essa cultura? Sim, uma preocupação com a 10639, que acabou virando uma roda de capoeira em novembro. Só explicar, porque quem está aqui sabe do que é, mas quem está assistindo a gente pelas outras redes pode não entender bem. É uma lei, né, que coloca o ensino de história da África, de cultura negra, nas escolas, né? E aí quem não sabe não pode ensinar, né? Exatamente. E quem sabe não está na academia. É isso. E aí cria um problemaço, porque a academia não se rende a essa concepção de saber, né? Tem um pensador africano que diz: a escrita não é o saber, é a fotografia do saber. Saber é algo que está em nós, que nos possibilita saber que um baobá existe, mesmo antes de conhecê-lo. Tierno Bocard, né, que escreveu esse pensamento, está no livro. Então, é por aí. Fica nessa contradição. As escolas são obrigadas a fazer alguma coisa. Eu tive um momento que eu panfletei nos ministérios públicos da região todinha de Ribeirão Preto, tá? Com ação civil pública pela implementação dessa lei. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui do Pedro. Pedro está mandando para a gente o seguinte: para além da importância do princípio civilizatório de matriz africana da oralidade, Orubá tem escrita? Tem escrita. Além da oralidade, tem a escrita. Tem, inclusive, um orixá ligado à escrita, que chama Olurobô, lá em Ileifé, e o templo dele é todo cheio, e é óbvio que não é essa escrita. Né? É uma escrita que eu não consegui entender absolutamente nada, mas está escrito lá, o tempo todo é pintado com escritas. Né? Eu vou fazer mais uma rodada de perguntas com todos e aí volto daqui um pouquinho para conversar com o Paulo. Mãe Neide, quando a gente tem a oportunidade de olhar essa trajetória de 26 anos,
né? E só de estarem aqui 26 anos depois já é uma história de vitória, né? Na tua primeira fala ficou evidente que o desejo era de fazer mais, mas as dificuldades, elas não são postas só pelas pessoas, né? Elas são postas pelo momento histórico, pela dificuldade de entendimento das diferenças, das diversidades, das identidades culturais, pela fragilidade dos gestores públicos que não entendem que é preciso fazer diferente, porque senão vai continuar igual, e igual não está bom, né? Porque do jeito que está não está bom, a gente tem que fazer essa curva. Faz para a gente essa leitura de momento, assim, quais são as perspectivas, né? Qual o grande desafio desse momento, né? Qual é o grande desafio desse momento 20 anos depois, 26 anos depois? Então, principalmente assim na parte governamental, né? Que pudesse implantar nas escolas essa lei e tudo mais, para nós poderia ser uma forma que para a gente ia ficar muito mais fácil, né? Então, como tudo realmente é difícil, principalmente o Centro Cultural Orumilá, a gente não sabe como que a gente consegue tocar, porque nós não temos verba pública, nós não temos nada, nós fazemos literalmente na raça. E acontece tudo isso e ninguém imagina como que vocês tocam, como que vocês fazem. Adriana, nem eu sei, porque a gente consegue fazer tanta coisa sem o compromisso que realmente deveria ser de Estado, né? Que é uma obrigação, realmente. Então, isso nós tentamos fazer nas periferias, que não seria só nós, isso aí deveria ter sido de alguma outra forma, e a gente batalha para que isso chegue na compreensão, não é? Das autoridades públicas, entendeu? Para que possa fazer um pedacinho daquilo que nós fazemos aqui, né? Para que eles possam ter um pouquinho mais de dignidade dentro da sua origem. Renata, tem uma informação que eu estava pesquisando hoje para a gente ter essa conversa do IBGE de finalzinho de 2019, que fala que a diferença de acesso à cultura está relacionada à cor e religião. Né, na sua juventude, né, vamos imaginar, porque a gente está meio que pensando patriarcas e matriarcas, né, na figura dos seus pais, né, do pai Paulo e da mãe Neide, e eu estou vendo você e o Rudá um pouco como essa nova geração, essa geração da continuidade, essa geração que herda a luta que foi lutada, mas que, ao mesmo tempo, precisa se preparar para lutas que deverão ser lutadas. Né? Como é que essa sua geração está se preparando para reverter essas informações dadas pelo IBGE? Né? O padre Paulo já falou aqui no começo, o pai Paulo já falou no começo sobre o problema da violência, né? Já falou aqui do número crescente de negros mortos, né? Então eu queria falar um pouco agora desse acesso à cultura. O IBGE valida de que o não acesso a negros e por causa de religião dificulta, né? Como é que você avalia isso? Olha, em relação a isso, Adriana, uma manifestação... Está só dando um ecozinho na sua fala, talvez você tenha dois aparelhos ligados, talvez celular e computador. Agora você tirou aí o seu áudio total. Será que a gente perdeu a conexão com a Renata? Estão me ouvindo bem? Agora perfeito. Está me ouvindo? Agora sim, muito bem. Ah, que ótimo, porque na minha primeira fala também estava com eco, e aí eu não sabia se estava sendo ouvido ou não. Mas vamos lá. Esse acesso à cultura é muito relativo, né? Agora, recentemente, nós tivemos um posicionamento aqui em Ribeirão Preto em relação ao acesso à cultura através da Lei Emergencial Aldir Blanc, né? Que tem um edital aí colocado na cidade, que vai na contramão de tudo aquilo que a gente está discutindo aqui hoje, em termos de acesso à cultura, em termos de como se dá a questão da cultura negra, né? Se a gente pegar o edital e fazer uma leitura dinâmica dele que seja, a gente consegue identificar, né, um caráter excludente, discriminatório, preconceituoso e racista.
Então, acessar a cultura que a mãe Neide estava falando um pouco em relação à falta de política pública na cidade, né? Tudo aquilo que o Orumilá conquistou por nossa própria conta. Então, assim, essa falta de acesso vai muito de encontro com a falta de interesse e a falta de vontade política também, né? A gente faz um apanhado desses 26 anos de Orumilá na cidade e tiveram várias conquistas que se perdeu, conquistas grandes que a gente se perdeu por falta de vontade política, de entendimento, que aí entra governo e sai governo, entra gestão e sai gestão, e a gente tem que iniciar toda vez a discussão, né, do que é racismo, a importância do acesso à cultura, a importância da manutenção do trabalho. Isso é muito desgastante, tiveram vários avanços que nós tivemos aqui, como, por exemplo, anemia falciforme, que ela atinge 10% da população negra, nós conseguimos implantar na rede municipal de saúde, através do teste do pezinho, identificar o traço falcêmico. Né? Isso é muito importante, nós fizemos cartilhas, teve uma semana de esclarecimentos da anemia falciforme. Isso é um exemplo, nós conquistamos uma assessoria de implementação da lei 10.639, que o Babá falou um pouquinho a respeito dessa lei, né, diretamente ligada à Secretaria de Educação, que também perdemos isso. Tinha uma assessoria de promoção da igualdade racial, diretamente ligada ao gabinete da prefeita, na época da prefeita Darcy Vera. E, assim, tudo isso, com esse governo e outros foi um desmonte. Né? Nós conseguimos agora, que a gente está no mês de novembro, nós conseguimos, o Orumilá teve uma atuação muito forte para conquistar o 20 de novembro como feriado municipal, né? E aí tem todo um aparato jurídico aí que fez com que perdêssemos o feriado, né? Então, assim, e hoje, a gente como jovem, eu consigo visualizar isso, a gente costuma dizer, né? Que estava até falando esses dias com os meus mais velhos a respeito do movimento negro e da atuação do jovem no movimento negro, que a gente não inventou a roda, né? O movimento negro está aí, tudo que tem hoje em termos de conquista é uma luta do movimento negro, sim. Então, nós, jovens, né, ou não tão jovens assim, estamos herdando, e o nosso papel aqui, o nosso legado, nada mais é de que dar continuidade a tudo aquilo que foi conquistado às duras penas pelo movimento negro, pelo Orumilá e por tantas outras entidades que estão aí colocadas que contribuíram para melhorias, né, para avanços, em termos de ação afirmativas e tudo mais. Mas, a nível municipal, tudo isso é muito desgastante, né? Depois o Babá pode até falar um pouquinho mais sobre isso, mas é muito desgastante em relação a isso mesmo, entra governo, sai governo, e aí a última aí foi o acesso, né, da Lei Aldir Blanc, como se deu isso e como está se dando isso em Ribeirão Preto, e isso é muito ruim, né, em termos de cultura, de acesso à cultura, né, Adriana? Com certeza. Rudá, para você, qual que é o grande desafio dessas gerações que estão vindo para poder manter essa resiliência ensinada pelo Orumilá, né? Quais são as dificuldades que você consegue prever diante desse momento tão ruim que a gente está vivendo no Brasil como um todo? Rudá, está sem áudio? Além desse momento atual, né, desse retrocesso, nós, de comunidade tradicional dentro da periferia, no trabalho de conscientização da nossa população, a gente, como o Babá disse, sobre a questão da violência que sofremos, né? Atualmente, uma das maiores violências que a gente sofremos é a questão do racismo, né? A questão que você colocou entre a religiosidade e a identidade. A gente encontra algumas dificuldades em nos conectar com algumas famílias negras devido a essa onda massificante e violenta do evangelismo, né? Sobre a questão que o Babá também colocou, sobre a demonização de Exu, que é a maior vítima do preconceito racial. Então, essas entidades neopentecostais, judaicas cristãs no geral, não é de hoje, né? Isso daí vem desde o início, aonde foi colaborado, né? A Igreja Católica colaborou com toda a questão da escravidão e o sequestro do negro. É quando atacam a nossa existência, né? Então, há um choque
muito forte. A gente vê essa resistência, a gente tenta conscientizar o nosso povo, e infelizmente a gente acaba encontrando essas barreiras por conta dessa massificação. Quando falam sobre a nossa religião, ou quando tentam desmembrar qualquer outra manifestação cultural, como a capoeira, samba, maracatu e diversas outras manifestações dessa questão ancestral, a gente vê como uma violência, porque está falando da nossa base, da nossa existência. Então, é um trabalho muito árduo, mas as coisas estão mudando. Como a Renata disse, a gente que somos dessa nova geração que já estamos sentindo já a responsabilidade em continuar dando essa manutenção pelos que os nossos mais velhos construíram. Essa é a nossa luta diária. Silas, eu tive um professor que ele dizia assim, olha, depois que você sabe, você não pode mais não saber. Né? Que quando a gente aprende, está aprendido. E eu tenho a impressão, quando a gente olha para a história, a gente já aprendeu, né? A gente brasileiro de uma forma geral, as pessoas que estão passando pelos governos, os diversos, a própria sociedade em si, sim, ela já aprendeu. Agora a impressão que fica que é uma falta de condição de fazer diferente. Como é que você avalia essa grande dificuldade que a gente tem de harmonizar as diferenças, permitir a diversidade da identidade cultural sem grandes conflitos, né? Como é que você enxerga essa polaridade, né? Brancos e negros, ricos e pobres, né? Capitalista e comunismo, essas dualidades que a gente foi construindo ao longo do tempo histórico da humanidade, né? Como é que a gente pode fazer uma curva para reverter nisso? Como fazer uma curva, não dá para dizer, são várias, mas só engatando na questão colocada anteriormente do acesso ao que se chama de cultura. Qual cultura? Né? Acesso ao quê? Quando eu penso que é inverso. Seria a branquitude, o pensamento dominante, que teria que ter acesso à cosmovisão, à cultura, à filosofia de origem de matriz africana, termo, aliás, conseguido ser colocado no Brasil inteiro por atividade de Pai Paulo, em várias reuniões, né, essa concepção de cosmogonia, cultura de matriz africana, filosofia de matriz africana, e a luta para que seja, pelo menos, considerada com igualdade a grandeza e a profundidade dessas concepções de mundo. Né? E aí, acesso, né, quem teria que ter acesso são os brancos, sabe? São aqueles que são resistentes por causa da internalização, da construção do racismo institucional, da naturalização da violência desde a escravidão. Eu estava colocando Pai Paulo, morre todo dia milhares de pessoas, e isso parece natural. E reforçou com uma concepção, né, contemporânea, que retomou, isso não é novo, isso vem pelo menos 17, 18, preparação de eleições, perseguições aos militantes, perseguição aos terreiros, né, que nós chamamos de Egbé, e fortaleceu. Quando você ouve expressões como ministro terrivelmente evangélico, é a volta do Estado não laico, que foi o período da Inquisição, quando a Inquisição mandava colocar na fogueira, e aí mais ou menos todo mundo conhece. Então, acesso, né? Não é assim. Queria dar um exemplo prático, já que falamos no Orumilá, né? O propósito de hoje é muito os 26 anos do Orumilá, isso me deixa muito feliz. E do exemplo prático de lá, porque lá junta-se isso à força do exercício de um campo cosmogônico, que é o Egbel Amor, que é o Ilhaxé, que é o terreiro, com as concepções avançadas de questionamento da filosofia. Mais um fato, certa vez eu perguntei para a Lorissá Neide Ribeiro por que ela tinha aquele apreço, aquela afinidade, aquele vínculo com as folhas. Meio tonto, perguntando, ela disse, porque eu sou a folha. Assim como a folha sou eu. Aquilo foi de uma grandeza, para mim, que eu fui perceber e continuar pensando na questão da relação, né? E nas formas destrutivas
do capitalismo não só contemporâneo, mas historicamente baseado na destruição, particularmente da natureza, quando, na cosmogonia africana, não é uma leitura de que é preciso preservar, pura e simplesmente, para a gente usufruir, tal como no capitalismo, que usufrui mediante exploração. É para estabelecer uma relação que a concepção ocidental não entende. Vai falar que nós estamos pondo alma na planta, né? Ou na pedra, Renata, né? Ou no raio. Não, ninguém está pondo alma em lugar nenhum. Ninguém tem um pacotinho de alma que vai colocar lá. Como disse também, por desconhecimento, ignorância, talvez, alguém do governo disse que o jovem sem Deus seria um saco vazio. Isso ele está se referindo ao Deus dele. Como se precisasse, ou toda a concepção, veja, estamos falando de acesso à cultura, tá? Toda a concepção negra não precisa disso, né? Porque ali está a ideia de que Deus é algo, a divindade a que ele se referiu é algo que eu posso pegar e enfiar em você. O saco vazio agora não está mais vazio, ele tem o meu Deus. Não é isso, isso para a gente é hilário, a gente deu risada quando ouviu o cara falar isso, imagina o pai Paulo, nessas concepções, porque é a concepção de religião, a concepção de filosofia, a concepção de cosmovisão. É muito difícil vencer as barreiras para que o pensamento dominante, essa é a luta que eu vi no lá desde o início, compreenda essa grandeza. E a qualidade dessa relação que o EA pôde me explicar a partir de uma folha. É outro tipo de relação, é outra relação, outro, e o outro sou eu mesmo. No caso, ela não estava humanizando a folha, e nem estava se biologizando enquanto folha, é a mesma coisa. Mas como chegar isso às escolas, pela Lei 10.639, se não for pelos babalaôs, se não for pelas Elorixás, por aqueles que vivenciam isso? É muita distância. E aí volta uma situação contemporânea que vinha sendo trabalhada há muito tempo, com setores midiáticos comprometidos com o retrocesso, né, de demonização, de tentar transformar isso, a concepção negra, em algo que seja descartado. Mas isso tem um sentido político muito forte, também sempre percebido. Eu aprendi isso no Uruguai. Tem um sentido político de fazer permanecer o racismo na subjetividade da sociedade. Então, é descaracterizar totalmente o outro como portador dessa visão toda, com um jogo político sério, de permanência daquilo que justifica a desigualdade, daquilo que justifica o racismo, daquilo que tenta perpetuar o racismo. E uma concepção dominante. Então, quando você coloca que é necessário, pela Lei 10.639, foram lutas, ninguém conseguiu isso fácil, não. Foi muito difícil para que, particularmente, os movimentos negros conseguissem o Estatuto da Igualdade Racial, o qual pode falar um pouco mais depois, a Lei 10.639, né? A Conferência Nacional de Combate ao Racismo, no qual ela conseguiu e contribuiu muito para que ela se realizasse. E é essa grande distância nesse campo chamado de cultura. Porque se foi internalizado, foi estruturado, chegou a ficar intrínseco às estruturas do imaginário, foi via filosofia, religião, cultura. Claro, ao lado das práticas da tortura, ao lado das práticas da escravização e das constantes perseguições sofridas, em especial, pelas casas, nós chamamos, para ficar mais fácil, casas de santo, terreiros, de candomblé, que voltaram assim, como se fosse algo natural, chegar um bando e destruir uma casa de axé
destruir um templo para ficar mais explícito, né? Não é. Né? Isso é extremamente complicado. Então, a questão de acesso ou não passa muito pelas oportunidades, né? Acesso às oportunidades, porque cultura, o povo negro tem na maior dimensão. Né? Não precisa acesso, precisa condições para externá-la, para chegar por essas vias às pessoas. Né? Como cantou aqui o grande Rudá, como faz constantemente Pai Paulo, como faz Oiá, como faz Renata e tantos outros, né, ao longo da existência dos 26 anos do Orumilá. Porque chegar às instâncias do reduto, aí, chamado de reduto da cultura, e ao ensino, é tentar colocar um contraponto de uma propositura que é, ao mesmo tempo, cultural e política. É por isso que os caras atacam. Se for conhecida a propositura ecológica, a propositura de qualidade de vida, de felicidade existente, tudo que isso que a Euloricé Meire Ribeiro pode falar com muito mais clareza e propriedade, se for colocado isso como propositura política, é o que o Pai Paulo disse, é direto a luta contra a hegemônica, é destruir as estruturas onde está internalizado o racismo institucional. As pessoas se assustam quando se coloca a situação política delas em relação aos problemas étnico-culturais ou raciais, se quiserem. Por quê? Porque está naturalizado. E naturalizou-se nessas instâncias. Esse é o acerto, eu acho que, quando se pensou as formas de luta do Orumilá, Pai Paulo tinha isso muito claro, nem se abalava com as críticas, não tinha problema, não tinha, aquilo era intrínseco à luta ligada ao povo negro e à cosmovisão africana. Então, se pudesse transformar, criar oportunidade que se bebessem dessa fonte luminosa, sabe, no grande sentido, rica, de defesa da vida, de defesa da natureza, quando não é preciso aqui dizer que as atuais formas de governo e exercício são adeptos ferrenhos da destruição mesmo, né? Do fogo, do uso irracional da natureza. Né? Depois, acho que tá certo, Paulo Emanuel pode complementar isso. Vou voltar aqui com o Babá Paulo. Eu queria lembrar de uma conversa ocorrida em março, fevereiro de 2009, onde a gente avaliava políticas públicas em Ribeirão, e eu não conseguia entender o que ele estava falando, porque eu insistia em afirmar que não era racista. E ele estava tentando me explicar que a questão do racismo não é uma questão só de oferta, que a gente tem que conversar com a ancestralidade, a gente tem que conversar com uma história passada que enrijeceu um ponto e a gente precisa voltar. Então, não é só uma questão de tudo que o branco pode, o negro também pode, e isso já resolveu a questão. É muito mais que isso. Queria retomar, Pai Paulo, nessa conversa e trazer esses elementos para o debate, né? A gente tem um saldo devedor e a gente precisa dar conta desse saldo devedor, e é nesse avanço que as políticas públicas precisam trilhar, que é uma das pautas sempre frequentes do Orumilá, né? É sobre isso que vocês estão falando nos últimos 26 anos, é sobre isso que vocês estão pregando, né? Essa necessidade. Avançamos, não avançamos, continuamos com a pauta aberta, Pai Paulo? Na verdade, qualquer branco, não é, que queira combater racismo, ele tem que reconhecer seu lugar de privilegiado pela branquitude. Para começarmos a conversa. Do contrário, fica do jeito que você disse. Sabe? Fica uma coisa que não vai para lugar nenhum. Complementando aquilo que o Silas estava falando, na verdade, nós temos que destruir alguns conceitos egocêntricos, né? Como dizia Nietzsche,
por trás de cada palavra criada pelo Ocidente, contam-se milhares de mortes. Então, nós não temos nada a ver com o cultivare, né? A palavra sendo cultural está lá, porque senão as pessoas não entenderiam, né? Assim como religião, né? Religião é para um povo que, em determinado momento histórico, rompeu com o seu Deus e tem que se religar através de alguns ritos, etc, etc. Não é nosso caso, quer dizer, 400 anos depois, e nós nunca rompemos com a nossa ancestralidade. Então, na verdade, é um contínuo civilizatório africano no Brasil, que é o que incomoda muito, né? Algumas pessoas falam em racismo religioso. Racismo é racismo. Racismo é racismo, ponto. Né? Quanto aos livros, Adriana, o primeiro livro fiz foi para juventude, aí como um aporte. Contos e Crônicas do Mestre Ptolomeu. Esse é um dos meus nomes africanos, que é uma possibilidade que dá um outro programa só sobre isso, esse resgate da nossa identidade através do nome. E esses dois... Não consigo pronunciar, Pai Paulo, me ajuda. Em português, livro iniciador para crianças sobre a tradição, tá? Que é feito por mim e por Pedro Neto, um amigo de São Paulo. Está assistindo aqui. Falaram que ele está lá, Pedro Natobi. Tá ali. Tá? Toda essa parte artística aqui, dos desenhos, são dele, que ele é muito bom nisso. E este é o segundo, número 2, que nós entendemos fazer uma coleção. Livro iniciador para crianças sobre a tradição iorubá. Esses 2 livros são para criança mesmo, pintar, desenhar, né? Algumas músicas infantis, como A Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, é iorubá. É Orimi, é de cá, Uruncum, é Sé, Orimi, é de cá, Uruncum, é Sé. É gravado e as crianças e adultos têm, como tem o endereço da plataforma, e que está lá com a pronúncia. Tá? A dificuldade do branco levar essa informação para a escola é ignorância ou soberba? Acho que é os dois. Acho que é os dois, porque no limite dessa relação, é uma relação de poder. Tá? E aí, se eu estou numa condição de poder, eu me sinto agredido de apresentar uma outra cultura que eu não entendo, não quero entender e que me foi ensinado que é coisa do diabo. Sim. Tá? Essa resistência, e antes da 10.639, nós íamos nas escolas para dar palestra, aquela coisa de militância mesmo, né? E as pessoas adoravam, punham para dentro da sala e eu tomar café, e se eu não chamasse de volta, acabava o dia e tudo bem. E elas iam embora. Aí uma senhora, uma professora, me perguntou: seu Paulo, eu queria ensinar cultura negra na escola, mas eu não quero falar de nada que tenha a ver com orixá, com essas coisas.
Então, vamos lá, minha senhora, vamos fazer um exercício aqui, nós dois. Né? Vamos falar do samba? Uhum. Samba é legal, todo mundo gosta de samba. Né? O primeiro samba foi composto por Donga na casa de Tia Seata, que era uma casa... Ih, desculpa, o samba não dá para a gente falar, que vai cair numa casa de orixá. E aí eu fui brincando com ela, pegando todas essas expressões culturais e todas elas chegavam ao Na mesmo. origem. E aí? Né? Então, essa professora, com certeza, nunca vai ensinar nada de negro na escola. Nem nas salas em que ela tiver muitas crianças negras, né? Isso também é uma... Exatamente. E as crianças negras ficam sabendo de negro a partir da escravidão, do negro escravo. Exato. Quer dizer, nem o negro escravizado eles conseguem A ensinar, né? ensinar. E tem uma coisa que eu dizia sempre, né, na época dessa loucura. Eles conseguem ensinar por que a folhinha é verde, né? Uhum. Conseguem. Mas não conseguem ensinar por que o negro tem cabelo crespo. Ou o nariz avantajado, os lábios grossos. Que é uma coisa que, com um pouquinho, era óbvio. Você mora num lugar quente, né? O ar é mais leve e precisa ter uma abertura maior, isso ao longo de milênios. Uhum, uhum. Né? O cabelo é encaracolado, que funciona como um radiador de carro, para que os meiolos não fritarem no sol. Esse mínimo de informação dentro de uma sala de aula já inibe muito aquelas brincadeirinhas de cabelo de bombril, né? Nariz de não sei o quê. Uhum. Mas nem isso eles chegam. Informações básicas, simples, poderia ajudar e muito aí na nossa escola. A avaliação que a gente pode chegar aqui na fala é de que a lei foi um grande avanço, mas a aplicabilidade da lei não é um sucesso. Não, absolutamente não. Não. Nós estamos com o canal Pensar Africanamente e trazendo experiências exitosas na 10.639. Uhum. Todas as experiências são por iniciativa de alguma pessoa voluntariosa que fez lá um trabalho e não dentro da escola. Tá? A maior dificuldade para fazer uma live dessa é encontrar essas experiências. Uhum. Aqui em Ribeirão nós tivemos uma muito exitosa, que foi o Projeto Baobá, que nós saímos quando a Darcy virou e falou, não, aqui é minha... como é que é? Minha Globeleza, né? Uhum. Então, sai fora, você não vai ter condição de executar o trabalho, ninguém estava no governo por salário. Assim como você fez muito bem na hora certa. Né? É o que virou isso. É. Agora, mãe Neide, o que eu perco, né, como uma branca, de não conhecer a cultura de um negro, né? Como que a gente poderia trazer para as pessoas que estão nos acompanhando e que estão mais à margem desse tema, porque não tiveram a oportunidade ou que não acessaram a cultura negra, né, Silas? Retomando aí a sua colocação, que foi super pertinente, né? O que está na base dessa cultura, né? A música tem força, a gente já sabe, o afoxé tem força, né? A culinária tem coisas específicas, a memória oral tem coisas específicas. Traz para a gente um pouco dessa cultura, só para a gente ver o que a gente está perdendo. Eu acho que, na realidade, a gente coloca, né? Porque em tudo, no dia a dia, existe, as pessoas até não sabem. Então, eles falam alguma comida, alguma coisa assim, e acaba caindo que a origem, na
realidade é da África, né? E a música, tudo isso faz com que as pessoas trazem, sabe? Atrai para que eles possam, isso atrai para que eles venham, porque samba todo mundo gosta, capoeira todo mundo gosta, culinária todo mundo gosta. Então, quando, por exemplo, vou dizer aqui, né, no Centro Cultural, porque na realidade vem muito branco, eles vêm para poder conhecer, para estar no dia a dia, para poder conhecer o que é essa tradição. E aí é uma forma deles valorizarem também e aprender no dia a dia conosco, certo? E eu acho que a vantagem muito do samba, capoeira e essas atividades culturais é uma forma de atrair mesmo e despertar neles, entendeu? O que é, de onde veio, como que é. É uma grande referência, mas às vezes quando o branco não sabe o que fazer, faz capoeira, né? Acha que deu conta do recado. Aí a gente fica com um nível muito raso dessa cultura, né? Eu acho que tem muito espaço para se aprofundar, não tem? Tem. Eu acho muito interessante. Você me fez lembrar uma passagem, né? E aí veio uns europeus, né? E aqui e foram na Secretaria da Cultura, né? Para que mostrasse, né, a cultura de Ribeirão, né? E aí levaram ele, né? Em algumas. Aí levou primeiro no Pedro II. E aí ele, não, quer cultura negra. Quero brasileiro. Quero carnaval. Quero, entendeu? E aí você me fez lembrar, né, essa passagem, né? Outra coisa que me lembrou também foi da Feira do Livro, piloto, quando colocou alimentação, né? Foi dessa forma que eu ensinei o povo a comer acarajé. Então. Entendeu? Porque ali, a primeira, quando foi a abertura, então não tinha, foi tudo assim, improvisado, né? Então, as estandes eram tudo aberto, improvisado e tudo mais. E aí, eu fazia essa comida toda, com todo mundo olhando, fazendo ao vivo, né? Então, deu possibilidade eu dei muita entrevista, eu falei muito, o tempo todo eu dizia de onde veio, o que era, como, né? Então, eu me sinto assim, um pouco responsável para a culinária. Então, ela começou a despertar dessa forma na Feira do Livro, né? Aí deu certo, e aí a gente continuou todos os anos, aí foi aperfeiçoando, aí veio as estandes, né? Tudo mais. E infelizmente acabou, né? Eu sinto muita falta, né? Que é uma forma também da gente mas a gente também já estar ali mostrando. Vai voltar tudo. A gente vai voltar. Eu fiquei feliz. Eu vi que você passou nessa informação para a gente e aí eu fico feliz. É uma forma também de você estar colaborando bastante conosco, né? Fico feliz. Rudá, fala um pouco da música. Fala um pouco da música afro, ela tá no samba e tá onde mais, Rudá? Acho que ele deu não, tá aí. Olha aí seu microfone. Já pergunta? Aí, fala um pouco da música afro, da música negra, da música foxé, né? Fala como é que ela, né? Onde é que ela está presente, como é que a gente consegue acessar essa música, qual que é a resiliência dessa música. A base da música dentro do Centro Cultural, dentro do Afoxé, é o Ijexá. E o Ijexá, ele é a célula-mãe, né, praticamente, de todos os ritmos que tem no Brasil. Forró, shot, né, samba reggae, o afoxé, o samba, né? E a musicalidade dentro do Orumilá, eu creio que é uma das maiores ferramentas na transformação dos nossos jovens, tanto dos homens quanto das mulheres, né? Eu mesmo passei por essa transformação, né? E dentro do Centro Cultural Orumilá, através das oficinas de percussão, eu comecei a enxergar uma transformação
muito positiva em todas aquelas pessoas que frequentavam as oficinas, né? E através dessas oficinas que aconteceram no Orumilá, que antes de mim era o Alex Ogan, vou estar mandando um salve aí também, deixando reconhecimento de uma pessoa que foi muito importante na construção do Afoxé Orumilá. Dentro do Orumilá, através dessa transformação das oficinas, surgiram diversos grupos de reggae, um grupo de samba reggae que chama Bate Macumba Samba Reggae, também influenciou muitos, né, se não toda quase uma geração de rappers da cidade, né? E o Ijexá, ele é um ritmo contagiante, né? Que ele acaba despertando nas pessoas, né, uma primitividade, uma ancestralidade, e quero convidar todos, assim que a gente conseguir passar por essa fase difícil da pandemia, a conhecer o nosso Centro Cultural, a conhecer o nosso Afoxé Orumilá e sentir o que o nosso Afoxé consegue propor, consegue transformar. Maravilha. Renata, vamos tentar fazer uma reflexão aqui, até para eu ver se eu consigo entender direito, né? Nos últimos anos, a gente tem observado uma necessidade do mundo midiático colocar em evidência personalidades negras. Então, o jornalismo levou para a bancada, as empresas levaram para os seus comerciais mulheres negras, e aí, no caso, não é nem só uma questão da negritude, não. Tem uma questão da mulher mais velha, da mulher mais obesa, porque eles estão tentando mostrar aí que tem essa diversidade. Claro, não somos ingênuos, não nascemos ontem, a gente está falando de um processo que é capitalista e essas pessoas consomem, elas precisam ser atraídas. Agora, eu queria que você tentasse fazer essa avaliação comigo, né? O quanto não tem o que comemorar porque é um golpe capitalista ou o quanto não. Tem sim alguns grupos, algumas empresas, algumas pessoas que estão sintonizadas com esse tema e estão levando para a diversidade cultural, para as suas linguagens, né? O que eu tenho para comemorar e o que eu não tenho para comemorar com esse tema? Pois é, né? Eu venho de uma geração de Xuxa, né? As referências que a gente tinha, eu enquanto menina, as nossas referências imediatas era ou a Xuxa, ou a Angélica, né? Ou a Eliana, mulheres brancas, loiras, né? Exatamente, com um padrão de beleza, né? Que todo mundo queria acessar. Então, eu costumo dizer, né, falei aqui no começo da minha fala, do nosso privilégio de ter nascido num berço de cultura negra, né, e acessar todas as informações, mas ainda assim, na minha fase de infância, né, com as referências que a gente tinha, a gente queria ter, né, o cabelo liso, o nariz fino, os lábios finos, para parecer com aquelas referências que a gente tinha, né? Então, imagina eu, uma mulher, uma menina, que já estava inserida nesse contexto de cultura, de afirmação, de ancestralidade, e ainda assim, isso para a gente... E aí, fazendo uma reflexão aqui de como a mídia é forte e é poderosa em relação ao nosso povo, né? Que aí eu penso, se eu, que já estava inserida nesse contexto, e ainda assim queria ter o meu cabelo liso, queria balançar o cabelo, a gente colocava toalha na cabeça para balançar, como o Babá lembra disso, né? E faz essa reflexão junto com a gente também. E aí a gente fica pensando, né? Quiçá as demais meninas, né? Que está totalmente distante dessa ancestralidade que a gente estava ali no nosso dia a dia. E a própria mãe negra acaba agredindo o filho negro, né? No sentido de não ter consciência da sua ancestralidade, né? Então deve ser bastante difícil para esses que estão mais distantes dessa história. Exatamente. Aí a vítima, né, passa a ser a vilã da história, né? E aí a gente vê frases absurdas aí, né, de que racismo reverso, ou que o problema é do negro, enfim, né? Então, e aí esquece de fazer essa reflexão em relação ao processo histórico, né? Por que a gente está nessa condição hoje? A gente está falando, a gente vive num país de 500 anos, em que 400 anos se deu em processo de escravização do nosso povo, né? E que fomos colocados à margem da sociedade e que até hoje nos cobram deveres e esquece que também somos detentores de direitos, né? Então, tudo isso faz com que a gente faça essa reflexão. E aí, a mídia, né? Como que se dá a mídia na nossa vida? É muito forte, assim. O que eu vejo é essa questão, sim,
de fins lucrativos, muitas empresas aí colocam mulheres negras, a gente sabe a importância e a gente bate na tecla de que representatividade importa sim, mas a gente entende qual que são os reais intenções em relação a tudo isso, né? É muito complicado, né, Adriana? E a gente... Mas, de qualquer forma, melhor que faça, né? Melhor que a mulher negra esteja na tela, que a família de negros esteja na tela, que eles sejam vistos como, né, bem-sucedidos, né, como às vezes... Mas aí a gente fica visibilizando só aquele jogador de futebol, só aquele pagodeiro, né, e esquece que nós estamos em todos os espaços, né, e podemos estar e temos condições de estar em todos os espaços. Então, a questão é enxergar o negro, né, enxergar o papel do negro em todos os espaços, em todas as instâncias, inclusive de poder. A gente está aí há uma semana de eleições, e aí é necessário que a gente faça uma reflexão em relação a isso também, as nossas candidaturas, quais serão os nossos próximos representantes, né, aqui em Ribeirão, já pensamos em relação ao nosso prefeito, quais são os nossos candidatos a vereadores, então deixar essa reflexão aí para todo mundo que está assistindo a gente. Se já validou, se na pauta do seu candidato a vereador ou vereadora, prefeito ou prefeita, se a pauta, né, das questões afirmativas, se elas estão presentes, se tem compromisso com a continuidade de uma estratégia de trabalhar a questão das identidades culturais, tem que passar pelo debate. Gente, exatamente. Inclusive, Adriana, só fazendo rapidinho, inclusive dizer que na segunda-feira, às 19h30, nós estaremos no Urumilá, é lógico que a gente vai seguir todas as recomendações, né, da OMS, mas estaremos ouvindo candidatos que trazem a pauta racial também. Então, deixar o convite aí para quem estiver nos assistindo, segunda-feira, às 19h30, no Urumilá. No sede do Urumilá, né? Isso. Bem, 20h32, a gente teria, assim, muita coisa ainda para conversar. Silas foi nos pautando aqui de temas que poderiam ser abordados ao longo da fala dele. Tenho várias perguntas que não foram feitas, mas nosso compromisso era 1h30. Estamos abrindo o mês de novembro, essa parceria da Fundação do Livre Leitura com o Urumilá. Hoje, especialmente, a ideia era a gente celebrar 26 anos. Tem muito o que ser celebrado. Claro, tem lágrimas, mas tem muito o que ser celebrado. Só a existência do centro por 26 anos já é uma grande maravilha. Então, eu vou agradecer a mãe Neide, vou agradecer ao pai Paulo, Silas, Renata, e vou pedir para a gente encerrar com o Rudá cantando de novo. Pode ser? Pode ser, Rudá? Então, eu vou só uma última fala de despedida do pai Paulo. Lembrando que vão ter outros encontros com nomes, né, da cultura, da literatura negra, da cultura negra, outros nomes que vão estar nessa rotina do mês de novembro, aqui nas nossas telas, nas nossas redes. Então, a gente vai super convidando vocês para participarem, para a gente renovar esse debate. Vamos estar junto em 2021 na Feira do Livro, que vai discutir velhas e novas utopias, a homenagem a Milton Santos, né, a homenagem a Evaristo Conceição. Então, acho que vai ser um momento super oportuno da gente fazer retomadas. Pai Paulo, só para a gente encerrar, uma fala sua de uma consideração final, antes do Rudá terminar retomando a música da abertura. É só agradecimento, Adriana. Muito bom, achei muito legal. Tá? E axé pro pó, boa. Bastante axé para todos nós. É isso aí, para você que acompanhou, axé Silas, axé Mãe Neide, Renata. Rudá, com você para a gente encerrar. Mãe Neide, quer fazer uma falinha para encerrar também? Eu quero agradecer em seu nome, né, a Feira do Livro, né, que nos deu esse espaço para que a gente possa mostrar um pouquinho do que é o Urumilá e qual é o nosso pensamento, não é? Então, fiquei muito feliz, acho que foi muito importante, e você também foi muito importante na nossa vida, porque você foi sensível, e tanto é que hoje nós estamos aqui novamente. Espero ver muito mais. Pena que a gente teve um hiato no meio do caminho, mas estamos retomando para o bem, retomando para boas iniciativas, para boas propostas, para a gente fazer interlocução, fazer o debate, abrir a cena aí para a gente avançar com as notícias que a gente precisa. Axé para todo mundo, Rudá, com você. Axé, muito axé para nós todos. Abre aí seu microfone, Rudá. Um abraço a todos. Benção, babá. Benção, Mãe Neide.
Eu ia te Mestre abençoe, Silas. Deus abençoe sempre. Renata. Vou fazer, então, a nossa segunda composição da Foxá Oromilá. Hoje é sexta-feira, dia de vestir branco, exaltar o nosso Criador, Oxalá. Vamos do Afoxé, então, de 2012. Oxalá, sua pureza impera, Oxalá, orixá funfum, Oxalá, nós somos da paz, Oxalá, Aírebabá, Oxalá, sua pureza impera, Oxalá, orixá funfum, Oxalá, Aírebabá, Oxalá, Oxalá criou a terra, gerou a humanidade, nos cobra com seu Alá, nos traga prosperidade. Oxalá criou a terra, gerou a humanidade, nos cobra com seu Alá, nos traga prosperidade. Ó Xirê, eu vou cantar pro meu pai, Babá Oxalá. Tocar tambor, eu sou da nação Afoxé Oromilá. Eu vou cantar pro meu pai, Babá Oxalá. Tocar tambor, eu sou da nação Afoxé Oromilá. Valeu! Valeu, gente. Obrigada para você que acompanhou. Lembrando aí, fique sintonizado para outras oportunidades ao longo do mês de novembro. Boa noite a todos. Boa noite. Axé. Axé. Axé, axé. Tchau. Tchau, muito obrigado por tudo. Pronto, Bru? Então tá bom. Gente, obrigada. A gente volta a se falar. Beijos. Até a próxima. Beijo. Tchau, Até a gente. próxima. Boa noite.